aspecto da culpa que, sinceramente, eu acho até benéfico. Eu entendo que quando Deus criou o ser humano, Ele criou o homem com vontade, Ele criou o homem com pensamentos, Ele criou o homem com sentimentos, Ele deu um corpo para o homem, mas visando o aspecto moral desse ser, Ele criou também um elemento chamado consciência. Então eu entendo que a culpa, até um certo ponto, dentro de um limite, ela se torna um elemento que trabalha em harmonia com a consciência. É como se a culpa se tornasse um gatilho para denunciar uma situação que está errada. Imaginemos, pois, se nós começássemos a transgredir e praticar as piores arbitrariedades, nós saíssemos por aí prevaricando e cometendo atrocidades, infligindo inclusive prejuízos para as pessoas, para a natureza e para nós próprios. E se isso não resultasse num momento de culpa, como que seria a sociedade? Então eu entendo que, de certa forma, a culpa se faz um elemento até pedagógico. A culpa se torna um meio de orientação para a gente, para nos dizer assim: olha, você errou. Quantos de nós, quando erramos e nos sentimos culpados, não corremos para melhorar aquela situação, para tentar consertar aquela coisa que nós erramos? Imagine que eu saia por aí ofendendo as pessoas e não me sinto culpado de nada disso. Eu ofendo um, ofendo o outro, e eu não sinto nada em relação a isso. Isso significa que a minha trajetória de ofensas tende a perpetrar e prosseguir numa continuidade. No entanto, se eu ofender uma pessoa que seja, e logo meu coração me acusar e me condenar e dizer: olha, você errou, duas coisas boas vão acontecer se eu entender isso de uma forma produtiva. A primeira coisa é que eu vou procurar aquela pessoa e vou me consertar com ela. Isso é um ganho. E a segunda coisa, eu vou me cuidar mais para que eu não cometa esse erro com a outra pessoa. De forma que a culpa tem essa função pedagógica e produtiva. Entretanto, irmãos, existe um limite para essa culpa ter esse caráter produtivo. Porque se ela fugir do parâmetro ideal para ajustes da vida, ela começa a se tornar uma patologia. Ela começa a se tornar uma doença. Ela começa a se tornar uma opressão de proporções inimagináveis. Conheço situações, por exemplo, em que alguém, uma vez sentindo-se culpado, não conseguiu resolver e superar aquela situação, e chegou a um ponto da pessoa literalmente morrer por causa da culpa. Tem uma família que eu conheci, que eu dei assistência a ela, que, segundo consta, um pai teria abusado das filhas, 3 filhas, e também teria abusado de um filho, menino de 2 anos de idade. Não bastando
essa terrível e nojenta violência de abuso, por si só, ela já é horrivelmente maligna. Não bastando isso, a violência desse pai foi de tal forma que a criança teria morrido. E muito possivelmente por causa dessa violência que o pai teve com ele. E esse pai já era uma pessoa um alcoólatra, mas depois daquele abuso consumado, aquele pai decidiu trancar-se no quarto com um garrafão desses de 5 litros de cachaça e ficou bebendo, não comeu mais nada, bebendo, até ele alcançar uma coma alcoólica, culminando no seu óbito. E eu imagino, irmãos, que esse não foi o único caso que aconteceu na humanidade. Via de regra, houve-se por aí uma pessoa que se matou, se suicidou. E às vezes nós só sabemos isso, fulano se matou, mas você não sabe o que passava dentro daquela pessoa. E muitos de nós, às vezes, até desfere algum golpe de julgamento sobre essas pessoas, mas nós muitas vezes não sabemos o que aconteceu com aquelas pessoas que as levaram a terminar suas vidas daquela forma tão terrível. Soube de uma menina, 15 anos de idade, arrumou um namoradinho, e desse namoro ela acabou se complicando e ficou grávida. E ela não sabia como ela ia dizer para os pais. O pai dela era muito complicado, um sujeito muito nervoso, e ela começou a viver com angústia, pensando: o que eu faço, eu não sei se eu aborto, se eu não aborto, eu não sei. E com 15 anos a cabecinha não estava sendo muito bem situada nas coisas, e ela ficou: o que eu faço? Não, eu não posso abortar, porque abortar é pecado, e como de fato é. E ela ficou naquele conflito, irmãos. De repente, aquela menina se matou. E desconfiada, a polícia, ao fazer a autópsia, desconfiado, perceberam que ela trazia um feto no seu ventre. E ele, então, ali ficou entendido que o suicídio era por causa de uma culpa que ela tinha, que ela não conseguiu superar. Existem muitas pessoas por aí, queridos, que estão debaixo de uma culpa tão terrível, e elas não sabem como vão lidar com isso. Alguns procuram a alternativa dos vícios. Elas entendem que ao se embebedarem ou se drogarem, isso de alguma forma vai trazer um pouco de amenidade para si. Outras é o contrário. Outras já pensam diferente. Outras pensam assim: bom, já que eu pisei na lama mesmo, então agora não adianta, eu vou rolar nela. Já sujei as pernas na lama, então eu vou agora rolar nela de uma vez. Ou seja, eu vou assumir de vez isso aqui. Mas tudo isso, queridos, é uma sintomática de alguém que não está sabendo lidar com a questão da culpa. A culpa traz consigo alguns sintomas e gera consigo algumas atitudes. E eu queria, por exemplo, que você me acompanhasse agora, onde tudo isso começou, no capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos ver onde a culpa se instalou pela primeira vez. Olha como que a culpa cria nas pessoas uma mudança de comportamento. Lembram que Deus plantou o primeiro casal num jardim muito lindo, debaixo de uma condição de inocência. Eles não sabiam o que era pecado,
mas já haviam recebido a advertência de que não deveriam jamais comer daquele fruto, da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que eles comessem, eles morreriam. Já haviam sido orientados e instruídos acerca dos perigos. Não obstante isso, aconteceu a transgressão. A Eva comeu o fruto e ainda compartilhou do fruto com o Adão. O texto de capítulo 3 nos dá conta, nos dá um entendimento de que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha estar com Adão, estar com eles. É um negócio assim de uma amizade, que Deus tinha prazer de conversar com eles. Eu vou tentar imaginar que era mais ou menos assim. Deus chegava e dizia assim: oi Adão, oi Eva, oi Senhor, e aí como estão as coisas? Ah, como sempre, Senhor, estão bem? Já deu o nome para os animais que eu te falei? Sim, Senhor, já cataloguei todos. E aquelas plantas ali, cada vez mais lindas, Senhor. Ah, que bom. Eu vim aqui porque eu tenho vontade de encontrar sempre com vocês, eu gosto de vocês. Nós também te amamos, Senhor, também gostamos muito do Senhor. O Senhor sempre bem-vindo aqui na nossa casa do jardim. Ah, pois é. Então, por isso que eu venho aqui, porque é gostoso ter comunhão com vocês. Eu sinto falta. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia me permite imaginar que o nosso Deus, que ama a comunhão com os seus filhos, devia ser uma situação assim, mais ou menos assim. Mas aí, irmãos, depois que eles comeram do fruto, transgredindo assim a vontade de Deus, a história mudou. Vamos ver isso aí? Bom, no versículo 6 fala que a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui o pecado já entrou na raça humana. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, a primeira coisa que aconteceu aqui com a transgressão, desse processo de culpa, a primeira coisa é que os olhos deles se abriram. Ué, pastor, isso não é bom? Depende para o que se abre. Jesus falou que se o teu olho te faz pecar, é melhor entrar com um olho cego no céu do que com os dois vivendo para o inferno. Então depende para o que você olha, para que você os utiliza. Em Mateus 6, versículo 22, Jesus falou um negócio tipo, que os olhos são a lâmpada do corpo. E que se os seus olhos forem bons, seu corpo todo será luminoso. Todavia, se os seus olhos forem maus, você estará em trevas. E como estarão em trevas? Jesus falou isso. Então, queridos, tem horas na vida da gente que ter olho fechado é a melhor coisa. Tem hora que olho fechado na nossa vida nos livra de muita coisa. Tem gente que é perseguido de morte porque viu um crime ser cometido. E fala, antes não tivesse visto. Tem um ditado antigo da vovó ou da bisavó, ou antes delas, que dizia, o que os olhos não veem, o coração não sente. Hoje, muitos de nós pecamos menos porque deixamos de ver coisas que não deveriam ser vistas mesmo. Entende isso? Então a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, como resultado dessa culpa, dessa transgressão, é que os olhos deles se abriram. Quando a Bíblia fala de olhos abrirem aqui, está se referindo aos olhos da inocência, porque eles viviam inocentes com relação ao pecado. Vocês já viram como criança é inocente? Elas não enxergam certas coisas. A gente vê maldade nas pessoas, e às vezes até maldade onde não tinha maldade para se ver. E a gente vê. A gente vê defeito nas pessoas.
É muito comum alguém comentar a respeito de alguém e falar assim, fulano, ciclano, é assim, é legal, né, e tal, tal. Mas é uma pessoa que... Aí aparecem algumas coisas que a pessoa... Criança nunca fala isso. Eu nunca vi uma criança, nunca ouvi uma criança criticando. Eu nunca vi. É verdade que elas pegam o carrinho, batem na cabeça uma das outras, a boneca, arranca o braço da boneca na cabeça um do outro, mas isso é outras coisas. Mas elas às vezes assim, brigam na hora, daqui a pouco já fazem as pazes assim, parece que nem brigaram, estão brincando de novo com a outra. Porque as crianças estão ainda numa condição de inocência. Mas infelizmente, irmãos, a questão da pecaminosidade associada à culpa se torna um abridor de olhos. E a Bíblia diz que os olhos deles então se abriram. E aí, perceberam que estavam nus. Quer dizer, eles estavam nus, mas é como se não soubessem que estavam nus. Outra vez eu pego o exemplo de uma criança. A criança, você tira a fraldinha dela, está apanhando, ela vai andando nua pela casa. Não tem vergonha nenhuma. Eu sei que hoje é um pouco difícil imaginar isso, porque nós vivemos uma sociedade corrompida. Eu sei que todos nós hoje preferimos estar vestidos. Deus nos livra. Se eu descobrir que tem um rasgo aqui no lado da minha roupa, da minha camisa, da minha calça, eu fico morrendo sem graça. Qualquer um de nós ficaria. Quer ver quando a gente fica sem graça? Quando a gente vai fazer uma cirurgia. Meu Deus, que terrível. E eu que já passei por algumas, misericórdia, irmãos. Quem nunca fez uma cirurgia, ora para que não faça, por vários motivos. Um deles é esse: você vai ficar do jeitinho que você veio. Um pouco mais feio, porque você era mais bonitinho quando nasceu. Me lembro que uma dessas cirurgias que eu fiz, irmãos, misericórdia, a moça falou comigo assim: pode ir lá naquele bioma ali e você já pode trocar de roupa. Eu nunca tive essa experiência. Falei, mesmo, né? A gente tem que trocar de roupa. Seus pertences, deixa com o familiar. Me deram uma bata, irmãos, que ela fechava nas costas, aberta nas costas. Quando eu olhei o tamanho da bata e eu olhei meu tamanho, eu falei, isso aqui é mini saia. Eu falei, não acredito nisso. Eu falei, moça, moço, está na hora de sua cirurgia. Se você não foi para lá até agora, porque o senhor não tem você não tem uma bata maior, não? Fala, não, tem não, essa é uma das maiores que tem. Eu falei, meu pai. Fui lá, vesti o negócio, irmãos. E aí eu fiquei, agora sai ou não sai? Não saía do bioma, né? Seu William, está passando da hora do senhor ir. O médico está esperando no bloco cirúrgico. E eu morrendo sem graça, irmãos. Além da bata ser pequena, era apertada. Então era tipo uma mini saia apertada. Você vê a pessoa que tem um manequim 40 e está vestindo uma mini saia 38, 36. E aí, irmãos, foi horrível. O que eu fiz? Para amenizar, eu juntei com as duas mãos aqui, a parte assim, juntei com as duas mãos assim. Aí foi pior, porque já era apertada, aí que ela estrangulou. Aí eu falei, meu Deus, e o bloco cirúrgico era longe de onde eu estava, era assim mais ou menos uns 40 metros para chegar lá. Aí eu fui andando assim, ó, com os pés juntinhos assim, ó, para dificultar. Eu fui andando assim. O que eu não queria aconteceu, porque eu fiz aquilo para ninguém me notar. Mas aí o pessoal achou que estava passando mal, aí todo mundo veio na minha direção para ver o que eu precisava. Aí veio uma das enfermeiras, me olhou desse jeito assim, me olhou assim, o senhor está bem? Nunca tive tão melhor na minha vida. Dá licença, onde que é o bloco? É ali. Irmãos, que constrangedor. Isso é constrangedor. O pior foi quando eu fui colocado assim, nas macas, preparando para entrar para o bloco. Aí tinha uns que já tinham saído, estavam na observação, e tinha uns que estavam entrando. E do meu lado tinha uma pessoa assim,
eles põem uma touquinha na cabeça da pessoa, um sapatinho de algodão no pé, né? E eu assim do lado daquela pessoa, querendo puxar assunto, morrendo de sem graça como eu estava, eu olhei para aquela pessoa do lado assim, morrendo de sem graça. É claro que eu joguei um lençol por cima, né? Porque deitei e fica mais curta a bata. Joguei um lençolzinho em cima, e aí eu fiquei sem graça assim, querendo puxar assunto para quebrar o gelo. Eu virei a pessoa do meu lado e falei assim: a senhora já operou ou vai operar? Era um homem. Eu já operei. Aí, irmão, eu virei para o lado, tá bom, Deus te abençoe. Falei, é melhor ficar quietinho aqui. Quase que eu falei, me dá essa anestesia logo, que eu já apago logo, já resolve tudo. Era um homem, irmãos. Não, eu já operei. Tá bom, Deus te abençoe. Queridos, aqui diz, meus amados, que eles viram que estavam nus. Sabe por quê? Porque o estado de culpa nos expõe à nudez. Quando você tem culpa instalada, a culpa tira a sua roupa moral. Quer uma prova disso? Às vezes a pessoa está perto de você, toca no assunto que não tem nada a ver com você. Você fala, já estão sabendo. Já estão sabendo. O pastor vira para você e fala assim, ou seu Lidicelo, ou quem quer que seja, irmão, depois do culto eu quero conversar com você. Ai, meu Deus, dá dor de barriga, parece que a bexiga na hora enche, de uma vez só, a gente fica com vontade de um tanto de coisa nessa hora. Ai, meu Deus, de repente o que o pastor vai falar para você no final vai ser o seguinte, irmão, te chamei para te dar um abraço, estou com tanta saudade de você. Mas quando fala depois eu quero conversar com você, a culpa, irmãos, acende em nós uma condição de nudez. A culpa tira a nossa roupa. Aí, o texto continua dizendo, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fazendo cintas para si. Sabe o que significa isso? Você começa a fazer manobras. Você começa a tentar resolver o problema da sua culpa do seu jeito. E uma das manobras que com frequência é feita, é a manobra das desculpas. A gente começa a criar argumentos. Quando a culpa começa a instalar em nós, a gente começa a criar argumentos. A gente começa a criar defesas. Porque a gente sabe que em algum momento nós vamos ter que prestar conta daquilo. Então a gente já começa a se precaver, criando alguns argumentos, criando até alguns subterfúgios. Algumas coisas a gente fala que parece ser verdade, ou um meio verdade, para tentar atenuar o nosso estado de culpabilidade. Exemplo, uma pessoa não está bem, não vem mais à igreja, começa a se sentir meio culpado, começa a se sentir acanhado, aí ele começa a dizer umas coisas, não, é porque visita chegou lá em casa, hoje eu tive um pouco de dor de cabeça, e choveu um pouco, e o menino está um pouco resfriado. A pessoa começa a criar uns argumentos, porque ela sabe que de alguma forma ela não está bem, mas pega mal eu dizer que eu não estou bem, então eu começo a criar coisas, eu começo a criar argumentos, eu começo a manipular coisas, eu começo a fazer manobras, eu faço umas tanguinhas de folha de figueira para mim. O problema da culpa do homem, irmãos, não é o homem que vai resolver. Daqui a pouco vocês vão ver quem é, eu vou apresentar a vocês quem vai resolver esse negócio. Mas enquanto a gente não sabe, a gente vai tentando resolver. E o pior, irmãos, que culpa é assim, quando você não resolve, vai tentando resolver do seu jeito, você vai só aumentando o seu estado de culpa. Você vai só piorando a sua condição.
E aí, diz o texto: quando ouvir a voz do Senhor Deus, versículo 8, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. É claro, irmãos, que isso é uma expressão, esconder da presença de Deus, porque ninguém, literalmente, vai conseguir esconder da presença de Deus. O Salmo 139 é muito claro: Deus é onisciente, sabe de tudo. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Então não tem como você esconder. Mas é uma expressão para dizer assim: nós saímos daquela comunhão que nós tínhamos. Lembra aquele negócio de: oi Adão, como vai? Tudo bem? Como estão as coisas? Lembra disso? Agora já não era mais assim, esconderam entre os arbustos. Ou ao menos eles achavam que tinham condição de esconder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a culpa não é resolvida, nós começamos a querer arrumar formas de nos escondermos. Quer ver uma coisa? A coisa mais comum é a pessoa começar a distanciar-se da igreja. Porque ela sabe que ao apresentar-se à igreja, irmãos, é um lugar de muita luz. É o lugar onde há brilho de Deus. É o lugar onde Deus passa o holofote do Espírito Santo. É o lugar que não tem como você esconder. Tem pessoas da igreja que têm olhos de águia. Tem profetas. Tem homens e mulheres de Deus santos que conseguem enxergar além da sua pupila, conseguem ver um pouco da sua alma. Tem pessoas que têm discernimento de espírito. Então, a gente já sabe disso. E a gente sabe quando chega aqui, é possível que eu vá encontrar com essas pessoas alguém que vai me dar um abraço e falar para mim assim: eu estou preocupado com você. Está tudo bem com você? Irmão, estou sentindo que eu devo orar por você. Ai, meu Deus, será que já estão sabendo? Entende isso? Então, queridos, uma reação da culpa é se esconder. É se esconder. E as pessoas começam a se esconder. Aí começa a não vir mais à igreja, não vai mais numa célula, não vai mais numa rede. Você sumiu, irmão? Ah, estou trabalhando muito. Ah, estou estudando muito. Domingo também você estuda, irmão? Ah, é porque eu levo trabalho para casa para estudar. Ah, tá. Agora teve férias, né? Ah, nós estamos de férias. Ah, mas é porque eu trabalhei, estudei muito, eu preciso de viajar para descansar. E as pessoas começam a ter as suas explicações do seu modo. Mas na verdade, irmãos, é a culpa que está distanciando essa pessoa. É dever meu te lembrar que o adversário está controlando por trás dessas coisas, porque ele quer de fato afastar essa pessoa da igreja. Quanto mais distante de Jesus, da igreja, dos irmãos essa pessoa estiver, mais vulnerabilidade ela terá e, portanto, mais rapidamente será tragada pelo mal. Então é interesse do inimigo fazer com que a pessoa se distancie. Agora, aquela hora dela mais se aproximar, vai ser a hora que ela mais vai se distanciar. E vocês estão vendo aqui que isso é antigo. Esconderam entre os arbustos. Isso é sintomático, irmãos, da culpa presente no coração. Daí, queridos, vem a palavra no versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, uma outra sintomática da culpa é o medo. É o medo. Quando a pessoa tem culpa, ela tem medo. Tem muitas pessoas que hoje tomam remédio controlados. E esses remédios vieram bater na porta dessas pessoas, porque elas tinham um problema de culpa e não conseguiram resolver, e isso tornou uma grande ansiedade. Abro um parênteses para deixar claro que uma pessoa depressiva que faz o uso de um remédio controlado não necessariamente
tomam remédio por conta disso. Mas que tem muita gente que toma por conta disso, isso ninguém pode negar. Começou com uma culpa. Elas não conseguiram resolver. Então esse assunto que eu estou tratando com vocês, irmãos, é um assunto relacionado à sua saúde, até mesmo física. Adverte o Ministério da Saúde. Resolva seus problemas de culpa. Entende isso? Resolva isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sofrer uma dor de culpa vai ser até uma obrigação pelo feito. Mas permanecer nesse sofrimento é uma opção sua. Se você entrou aqui nessa noite debaixo de culpa, daqui a pouco eu vou te dar o remédio. Eu vou dizer qual o remédio que tem prontinho aguardando para você. Você só vai sair daqui hoje sentindo-se culpado, se você quiser. Porque nessa casa tem remédio para resolver o problema da culpa. Hoje Deus vai resolver isso na sua vida, vai te ajudar a resolver essa questão. Continuando no texto, queridos, disse: eu tive medo e me escondi. Medo é consequência de culpa. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei e que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, uma última característica da culpa aqui nesse texto: terceirização de responsabilidade. Isso é um outro sintoma de culpa. Não, é verdade que eu fiz, mas eu fiz porque você, porque minha mulher, porque meu marido, porque meu filho, porque meu pai, por causa do pastor, por causa da ovelha. Irmãos, isso é terceirizar a responsabilidade. Deus disse: como é que você sabe que você está nu? Você comeu do fruto? Ele disse: é, Senhor, a mulher que tu me deste. Ela comeu, passou para mim, eu também fui e comi. Ah, é? Ok, então aguarda aqui, eu já falo com você. Eva, como é que é essa história? É verdade, Senhor, a serpente me enganou, eu também comi. Então, ou seja, a culpa, irmãos, se não for tratada no seu tempo, chegará um estágio dela que a sensibilidade da consciência, que estabelece a sensatez para que eu a resolva, vai se perder. E nesse ponto que se perde, extrapola-se o limite e eu vou entrar num estágio chamado cauterização da culpa. O que é o estágio da cauterização da culpa? Eu começo a terceirizar os outros, eu começo a responsabilizar os outros e me torno com isso resguardado. Acho que com isso eu estou me livrando, atribuindo a você a responsabilidade, ou pelo menos meiando essa responsabilidade com você, para que atenue o meu lado, para que eu não faça com que vocês olhem só para mim, mas também olhem para o outro lado. Não só eu, tem mais gente aqui. Irmãos, essa é a pior das tangentes, porque Deus tratou, foi com Adão, ele não tinha que inventar, colocar Eva agora nessa situação, ainda que ela de fato era culpada com ele. E nem tampouco Eva, quando foi chamada, dizer: a serpente me enganou, ainda que isso seja verdade, mas ali está sendo tratada a culpa de cada qual individualmente. Então, queridos, quando nós começamos a terceirizar, isso é igual naquela escolinha que o professor chega para chamar a atenção do Zezinho, aí o Zezinho fala assim: ah, mas o Joãozinho também estava. O Toninho também estava. Ou seja, começa a entregar os coleguinhas. Sabe por quê? Eu não vou sozinho cair nessa não. Eu vou levar vocês comigo. Isso, irmãos, é sintomática de uma culpa não tratada. Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, para que nós enxerguemos uma outra realidade.
Existem 2 salmos, irmãos, que tratam diretamente sobre esse assunto. E esses 2 salmos são salmos, irmãos, de Davi. Um é o Salmo 32, que não vamos ler agora, e o outro é o Salmo 51. Lembrando a vocês, queridos, que Davi cometeu um pecado terrível. Todo pecado é mau, mas o de Davi foi terrível. Porquanto, além de ele ter adulterado com uma esposa de um dos seus guerreiros, do seu exército, dos seus oficiais, ao saber que aquela mulher, Batseba, o nome dela, havia concebido, e o marido já estava meses no campo de batalha, ele logo se viu em apuros, porque conhecia a lei e ele sabia que o adulto deveria ser apedrejado até a morte. Então Davi ficou em apuros. Todo mundo vai saber que esse filho é meu. Então é ele e eu apedrejados. Então Davi teve a ideia de chamar o oficial dele da guerra para ele passar uns dias, recrear em casa com a sua esposa uns dias. Mas o cara era fiel. E ele disse: vai lá, rapaz, eu te tirei, você está cansado da batalha, passa uns dias lá com a tua esposa. Você tem feito um bom trabalho de guerra lá, tem recebido notícias boas de Joabe, que você é um guerreiro, ó, de ponta. E eu tirei para te dar um descanso, um feriado prolongado aí, ó. Vai lá, fica lá com a tua esposa, rapaz. Ele disse: não, Joabe, os homens e a arca da aliança estão lá no meio da peleja, não posso fazer isso. Acreditem vocês, ele ficou na porta da casa e não entrou, e não subiu ao leito da sua casa. Com isso, Davi se viu frustrado do plano. Gente, o homem é fiel demais. Tira o homem da batalha para o homem ter um tempo com a esposa, que uma vez estando com a esposa, a gravidez ia ficar justificada, entre aspas. Mas o homem não atendeu a voz de Davi. Não vou. Davi então foi: tudo bem, então volta para a guerra. Você não quer descansar, volta para a guerra. Oba, vou voltar para a guerra. Era fiel ao exército de Israel. Aí Davi vai, escreve uma carta para colocar Urias na parte mais difícil da peleja, porém, antes, disse: já que você vai, eu quero te dar um banquete, servo bom e fiel. E embebedou Urias até como ele não conseguia quase que montar o cavalo. E assim ele foi tonto. Chegou tanto lá na guerra, já tinha uma cartinha que ele mesmo levou no bolso dele para Joabe: põe ele na parte mais difícil da guerra. Ele foi sendo colocado lá e caiu morto. Aí chegou a notícia: infelizmente Urias chegou aqui e morreu. Davi disse: ok, então agora chama Batseba, vai ser minha esposa. Agora não tem nada errado. Agora está tudo certo. Está tudo certo? Não estava. Olha Davi fazendo folhinha de figueira aí, ó, fazendo as manobras com a mão dele. Não estava certo, irmãos. Ninguém viu aquilo. Joabe desconfiou de alguma coisa. Por que isso? O cara chega bêbado e manda colocar na... Mas estou sob ordem, colocou. Então Joabe desconfiou. Davi compartilhou. Então ninguém sabia. Deixa eu falar uma coisa para você. O problema da nossa culpa não se resolve com o alto engano de imaginarmos que ninguém sabe. Pense nisso. Porque lá do céu, o Senhor está contemplando todas as coisas. E eu queria te lembrar, o Espírito Santo, ele não está aqui naquele canto direito da igreja, nem está aqui no canto esquerdo, nem lá atrás, nem aqui. O Espírito Santo não está aqui, passeando por aqui não. O Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele sabe tudo que eu e você fazemos. Ele é a primeira pessoa que vê. Aliás, Ele vê antes de eu fazer. Ele já viu, porque Ele habita em mim e sabe todas as coisas. Então, cuidado com isso. E aí, irmãos, vocês conhecem a história? O Natan vai lá, profetiza para ele. Não vem um caso agora aqui, vocês conhecem a história. Mas lança uma palavra sobre ele de culpa. E ele, irmãos, ficou mal. Daí então saiu o Salmo 32 e saiu o Salmo 51. Vamos ver o que ele escreveu no Salmo 51. Alguns versículos apenas. Verso 1.
Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, no versículo 8 ele diz assim: faze-me ouvir a alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. No versículo 12 ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Irmãos, Davi ficou mal. E é assim que eu e você ficamos quando deixamos a culpa bater em nós. Nós ficamos mal. Chegou um ponto que ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Vê comigo lá no Salmo 32, para alinhar um salmo com o outro. Olha o que diz aqui. Diz assim, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha como ele diz: enquanto eu calei meus pecados, irmãos, eu fui apodrecendo dentro de mim. Irmãos, a culpa apodrece a alma, a culpa apodrece os sentimentos. Quando a culpa bate forte em nós, irmãos, literalmente, irmãos, dá vontade de morrer, porque nós achamos que a morte vai ser uma alternativa de solução, e é nisso aí que muita gente se mata, porque elas entendem: eu ceifando a minha própria vida, eu vou resolver. O problema, irmãos, é que não vai resolver, vai deixar esse mundo, mas vai seguir culpado para o outro, e seguir culpado para o outro, misericórdia, não é uma coisa boa. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo para vocês. Vocês conhecem a história do patinho da vovó? Vocês querem ouvir a história do patinho da vovó? Eu vou contar para vocês essa história. Ela ilustra muito bem o que acabamos de ler. A história é a seguinte: o Joãozinho, irmão da Mariazinha, toda a oportunidade de um feriado, de férias, o melhor lugar para passar os seus dias era na casa da vovó. Porque primeiro, a vovó era muito dócil, muito boazinha, maravilhosa. Aquela vovó que é uma mãe meiga, dócil, que faz tudo para os netinhos. Também porque é um lugar agradável. Tinha bosque, tinha frutas, pomares, tinha horta, tinha bichos, tinha boi, tinha porco, tinha galinha, tinha ganso, tinha passarinhos. Então é um lugar muito pitoresco, muito bonito, daqueles lugares bucólicos assim, que dá gosto você ir e não quer sair de lá mais, com cachoeira, com vertentes de água. E aí então chegou os dias que ele já estava contando as horas para chegar na casa da vovó, e assim chegou na casa da vovó. Era tudo festa, ele não sabia o que fazia, corria para um lado, brincava no lugar, tinha tanta opção na casa da avó que era muita coisa para fazer. E ele, feliz da vida, abraçou a vovó, beijou a vovó, brincando com os passarinhos, brincando para lá e para cá com os peixinhos. E a vovó tinha um patinho que era o xodó dela. Quem tem criação, sempre tem alguma coisa da criação, algum dos bichos que ele prefere mais. Mas é um cachorro, é um gato, alguma coisa. E a vovó gostava muito daquele patinho. Porque aquele patinho assim comia na mão dela, acostumou desde pequenininha, ela colocava milho e comia, né? Ouvia a voz da vovó, acompanhava a vovó. Então era o patinho, era o xodó da vovó. E aí o Joãozinho está brincando lá. E a vovó dava umas tarefas para a Mariazinha, que era maior, o Joãozinho era mais menorzinho.
né? Era mais era miudinho, né? E aí então a vovó deixava ele brincar e chamava a Mariazinha para ajudar nas tarefas da casa. Mariazinha, me ajuda aqui a lavar as vasilhas. Mariazinha, me ajuda com isso aqui. E ela ajudava. Mas parece que ela não gostava muito assim das tarefas, não. Ela queria também brincar. E aí, meus queridos, está lá o Joãozinho brincando, pegando umas pedrinhas e jogando na lagoa. Sabe quando você joga assim na água e a pedrinha vai batendo assim, vai andando, bate uma vez, até ela afundar, ela bate umas três, vai chicoteando assim na água. E assim o Joãozinho brincava. E ele mandou uma pedra justamente na hora que o patinho da vovó estava passando. E aí vocês conhecem a história, né, gente? Que vocês imaginam o que aconteceu, né? Foi uma só, no coquinho do patinho. Ele só viu na hora que o patinho dobrou o pescocinho para um lado, sangue, e caiu dentro da água. Ele tentou tirar o patinho, mas ele viu que o patinho já era tarde, o patinho morreu. Ele ficou no desespero. Ai, meu Deus, matei o patinho da vovó, matei o patinho. Ai, meu Deus, eu matei o patinho da vovó, a vovó não vai me perdoar mais e tal. E a partir daquela hora, ele foi lá e escondeu o patinho num canto, para a vovó não ver. E ficou só chorando. A avó disse: aconteceu alguma coisa, Joãozinho? Não, nada, você está triste, você chegou tão alegre. O que aconteceu? Conta para a vovó. Nada, e só chorando. Não. Falou: mãe, eu quero ir embora. Mas embora? Você sempre conta os dias e a hora para chegar. Você chegou aqui agora, você está querendo ir embora. Por que você quer ir embora? Nada. Aconteceu alguma coisa? Conta para a avó. Não, não aconteceu nada. Aconteceu, conta? Não. E assim, a Mariazinha recebeu outra tarefa. Agora eu quero que você vai varrer parte do quintal. Mas eu vou chamar o Joãozinho. Não, deixa o Joãozinho brincar. Joãozinho, vem cá, me ajuda a varrer o quintal com a vovó. Eu não vou. Vai não? Então, você acha que eu não vi o que aconteceu lá na lagoa? O que aconteceu na lagoa? Eu vi quando você jogou uma pedra e matou o patinho da vovó. E ela não sabe. E a vovó vai ficar muito triste com você e vai ficar com raiva de você. Não, eu vou contar para ela. Não conta. Então, me ajuda a varrer o quintal. Tá bom, eu ajudo. Aí a avó mandava ela fazer outra coisa. Joãozinho, vem me ajudar. Ele disse: eu não vou, estou cansado. Não, então eu já vou conversar com a vovó sobre o patinho dela. Não, eu já vou ajudar você. E o Joãozinho começou a se tornar uma marionete na mão da irmãzinha, porque ele sabia que a vovó ia saber, e que a vovó não ia perdoar ele nunca. Na cabeça dele ele pensava: ela nunca mais vai me perdoar. Eu gosto da vovó. A vovó chamou: Joãozinho, chega aqui. O que está acontecendo? Senta aqui no colo da vovó. Não, vó, deixa eu ficar aqui mesmo quietinho. Não, conta para mim o que acontece com você. Nada não, vó. Não, tem uma coisa acontecendo com você. Não tem nada não, vó. Conta para a vovó. A vovó é sua melhor amiga. Sua mãe, sua irmã e eu sou a melhor amiga sua. E você tem que falar para mim. Não tem nada para falar não, vó. Tem sim, não tem. E o menino, irmãos, começou a ficar mal, depressivo, com vontade de ir embora, só chorando. Acabou, o passeio acabou. Daí a pouco chega a irmã explorando e disse assim: agora eu não vou fazer nada, vou ver só você ver, só vou ver você fazendo. Agora eu não faço nada. Você vai trabalhar para mim. E se você não trabalhar para mim, a vovó vai saber de tudo. E quando ela souber, ela não vai te perdoar. Ela vai ficar muito triste. Ela vai ficar zangada com você. Não vai nem querer você mais aqui. Tenho certeza que a vovó não vai te querer mais aqui. E assim ficava o Joãozinho. Aqueles 2, 3 dias, ele depressivo, só com vontade de sumir, porque ele matou o patinho da vovó. A avó chamou, vendo que ele estava no estado que já estava demais, disse: Joãozinho, agora você vai conversar comigo aqui, e você vai ter que falar para a vovó, porque a vovó te ama, e eu quero que você me fale o que é que te aconteceu, meu filho. Nada, avó, aconteceu. Nada, avó, aconteceu. E você não vai sair daqui agora sem você falar para mim. Não, fala, eu não estou te entendendo. O que aconteceu? A senhora não vai gostar mais de mim. Não vai me perdoar. E fez aquele drama, porque ele estava debaixo de uma culpa.
E aí, meus queridos? Ele disse: a vovó é a sua melhor amiga. Pode falar. Não tem nada que você vai falar que vai deixar de gostar de você, que vai deixar de te amar. O Senhor não vai me perdoar nunca mais. Vou perdoar sim. Seja o que for que você fez, eu quero que você fale para mim. E a irmã, lá do outro lado, assim apontando, ó. Ela não vai gostar mais de você. Irmãos, ele tomou coragem. Ele falou: vovó, sabe o seu patinho, tão querido, ele foi para o céu, vovó. E quem mandou ele para lá fui eu. Vovó, eu fui jogar uma pedra, não foi de propósito, mas quando eu joguei uma pedra, eu acertei a cabecinha, e o patinho morreu, vovó. E a senhora pode mandar embora. A vovó deu um abraço nele, um beijo nele. Ele diz: olha, meu netinho, eu não vou esconder que eu fiquei triste, porque o patinho que eu gostava mais era ele. Mas eu gosto mais de você, Joãozinho. Eu gostava do patinho, mas você eu amo de paixão. E eu sei que você não fez por querer. Então a vovó te perdoa, vai aproveitar o seu passeio, e eu quero você feliz, não quero ninguém chorando mais, e pronto, e acabou esse assunto. Vou lá enterrar o patinho, e pronto. Irmãos, é assim que acontece quando estamos debaixo de culpa. Alguém fica apontando o dedo para você e diz: agora eu vou acabar com você, agora eu vou destruir você, agora não tem mais jeito. Sabe essa maconha que você fuma? Pois é, você não vai sair dela nunca mais, que eu vou te prender nela. Sabe essa cachaçada que você toma? Você não vai sair mais dela, você já bebeu tanto, quero ver se você conseguir sair. Eu não vou deixar você sair disso. Você está predestinado a viver nessa droga, nesse vício, nesse adultério, nesse pecado. Você não tem mais saída para você. Irmãos, o inimigo, aponta o dedo e fala isso para você. Mas eu queria dizer para você o que está escrito em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que andam segundo Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, hoje a sua libertação chegou nesse lugar. É hora de você entender, querido. Por mais que você tenha feito o que tenha feito, por mais que você tenha transgredido, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe nessa noite aqui um pecado tão grave, tão hediondo, tão feio, tão horrível, que o sangue de Jesus não seja infinitamente mais poderoso do que ele. Se amanhã eu acreditar que o meu pecado não tem jeito, eu estou igualmente acreditando que o sangue de Jesus não tem jeito. Não tem nada maior, irmãos, do que o poder do sangue de Jesus. Amém? Não tem nada maior. Não tem nada maior do que o poder da ressurreição de Jesus na sua vida. Jesus morreu e ressuscitou, sabe para quê? Para que eu e você ressuscitemos com Ele. Um dia, uns sábios começaram a discutir o que era mais forte nessa vida. O que tinha de mais forte? Então, um disse assim: descobrimos o que tem de mais forte. Não tem nada mais forte do que o ferro, porque o ferro é duro, o ferro é difícil, o ferro tem força, tem energia. Então chegaram à conclusão de que tinha mais forte era o ferro. Mas depois, ao pensar mais, chegaram à conclusão: não, tem algo mais forte do que o ferro, é o fogo, porque o fogo derrete o ferro. O ferro pode ser mais forte do que tudo, mas o fogo intenso dissolve em líquido aquele ferro bruto. Então, o fogo é o que tem de mais forte.
Depois pensaram bem, não, é a água, porque o fogo dissolve o ferro, mas a água apaga o fogo. Pode ser o fogo que for, se jogar água, ele vai apagar. Então descobriu que a água é mais forte do que o fogo, que é mais forte do que o ferro. Mas depois descobriu, não é a água, é o vento. Porque o vento tem força para mandar a água na direção que quiser e faz as ondas. Já viu esses tufões que causam esses tsunamis? Então descobriu que o mais forte é o vento, porque o vento empurra a água, que apaga o fogo, que dissolve o ferro. E pensou-se um pouco mais, não é o vento, é a montanha. Porque a montanha quebra a força do vento. Pode fazer a ventania que for, quando tem uma montanha na frente, a montanha quebra o vento. Então, descobriu-se que agora sim, nós descobrimos, é a montanha que é o mais forte, porque a montanha quebra o vento, que empurra as águas, que apaga o fogo, que derrete o ferro. E aí então pensou-se mais, não é nada disso. O mais forte é o homem, porque o homem destrói a montanha. Ele bota dinamites, então as montanhas viram pó. Então o mais forte, irmãos, é o homem, porque o homem destrói a montanha, que quebra a força do vento, que empurra a água, que apaga o fogo, que dissolve o ferro. Mas infelizmente, ao pensar mais, chegou à triste conclusão: o mais forte não é o homem, o mais forte é a morte. Porque a morte ceifa a vida do homem, que destrói a montanha, que aplaca o vento, que empurra as águas, que apaga o fogo, que dissolve o ferro. Então a morte é o mais forte. Mas um dia Jesus morreu por este homem mortal e foi sepultado. E no terceiro dia, oh aleluia, no terceiro dia, alguém foi lá e soprou em Jesus. Alguém foi lá e deu uma ordem à morte no terceiro dia. E essa pessoa, irmãos, eu não tenho dúvida, é aquela pessoa de Romanos 8, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais. Aleluia! Descobriu-se então que o mais forte é a ressurreição de Jesus, soprada pelo Espírito Santo. E eu não tenho dúvida, nesta noite, queridos, o Espírito Santo diz a você: eu sou maior do que tudo isso. Finalizando, olha aqui comigo, em Hebreus 10, diz, versículo 15, e disto nos dá testemunho também, Romanos 10, 15, nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Queridos, ouça isso. O Senhor disse que vai pegar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas culpas, e delas não mais vai se lembrar. O profeta Miqueias 7,19 diz que ele vai lançar as nossas iniquidades no mar profundo, e nesse texto diz que o Senhor não mais vai se lembrar delas. Queridos, ouça isso. Isso é uma obra do Espírito Santo.
Olha o versículo 15 como diz: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Então, maior do que a nossa culpa, irmãos, é o Espírito Santo. Nesta noite, nós vamos encerrar te dando a oportunidade de você resolver essa questão. Você só vai permanecer preso na culpa se você quiser, porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo está aqui justamente para te ajudar a resolver esse problema. O Espírito Santo está aqui para te ajudar e te estimular a confessar essas coisas e dar um fim de vez nessa história de culpabilidade na sua vida. Olha, ou então você vai ficar dependendo, quem sabe, de terapias o resto da sua vida. Sendo que em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem pessoas que fazem tratamento, tomam seus remédios e devem continuar fazendo seu tratamento, tomando seus remédios, por algumas razões. Mas tem gente que o problema delas é culpa. No dia que resolver o problema da culpa, vai resolver o problema da sua ansiedade. Fica de pé e oremos ao Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Põe a mão no seu coraçãozinho. Começa a orar agora sobre esse assunto. Começa a falar: Espírito Santo.